Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tem muita gente que fala, poxa, mas Lázaro também ressuscitou. Há uma grande diferença. Lázaro foi ressurreto por Yeshua, mas não o tirou do poder da morte. Ele morreu de novo. Yeshua não, ressuscitou. E a morte não tem mais poder sobre ele. É essa ressurreição que ele nos dará. Amém? E você vai ficar livre do poder da morte. Porque Yeshua derrotou aquele que tinha o poder do império da morte. Ele derrotou o diabo naquele madeiro. Não tem jeito mais. Derrotado ele está. E ele não tem poder sobre nós, porque somos ovelhas do Senhor. Ser selado com o selo de Deus. Você sabia que quando a pessoa é dona de rebanho, ela vai, marca o rebanho com seu selo. Por isso que Deus te marcou com o selo do Espírito de Deus. Então o diabo sabe quem é e quem não é ovelha do Senhor do céu e da terra. E quando é ovelha do Senhor, ele, não toca. Porque se ele tocar, vem fogo do céu e o fulmina para o louvor da glória de Deus. Tu crê? Se creres, verá a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na Parashá Emor. Hebraico é fala, não é? É a 32ª porção semanal. Nós estamos em 32 Shabbats juntos. E é pouco, porque a gente vai ficar a eternidade toda, né? Amém? Ano de 5.782, desde a criação de Adão. No ano comum de 2022. Essa paraxá vai de Levítico 21 a 24, 23. Você leu em casa, não foi, essa semana? A Haftará é Ezequiel, profeta Ezequiel, de 44, 15 a 31. E a porção do Berit Hadashá, da Nova Aliança, Lucas 5, 1 a 6, 49. Amém? Vocês leram tudo, não foi? Glória a Deus. Então, meu irmão, hoje eu quero falar da porção da Haftará, Ezequiel. Pois Deus instruiu o profeta sobre a restauração do novo templo. E ele fala também sobre sacerdócio fiel a ele. Olha aí, ó. E nós somos o quê? Sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. Interessante que a igreja não fala sobre isso. Mas nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. E Deus espera o que de sacerdote? Fidelidade e serviço. Amém? Repete comigo. Deus espera de nós, sacerdotes, pela ordem de Melquisedeque, fidelidade e serviço. Não é isso que o sacerdote fazia? É isso que o sacerdote faz. Tem muita gente que pergunta assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu sei. Serviço e fidelidade. Amém? Glória a Deus. Pois é disso que Deus vai falar aqui conosco. Porque nós temos que ser fiéis a Deus. Então, Deus, ao instruir o profeta Ezequiel sobre o novo templo, o que me chama a atenção é que o Senhor deu honra e deu herança especial ao que Deus mesmo chama de sacerdotes santificados. Você poderia perguntar, mas todo sacerdote não é santificado? Nem todo. Mas Deus dá honra a sacerdotes
que são verdadeiramente santificados. Rafael, o que quer dizer isso? Meu irmão, santificado, santo no hebraico, é separado do mundo. E às vezes a gente está na igreja, mas está com o coração em coisas do mundo. Às vezes a gente está na igreja, a gente bate palma, a gente glorifica o Senhor, mas o coração está em outras coisas. Deus não se agrada disso, porque o Espírito de Deus arde em ciúmes. Deus não quer te dividir com ninguém. E Ele chama de sacerdotes santificados aqueles que entenderam isso. Amém? Então, há sem sombra de dúvida nenhuma uma herança especial para os sacerdotes que permanecem fiéis a Deus. Fiéis. Deus não se agrada de infidelidade, de espécie alguma. Então Deus tem algo preparado para aquele sacerdote que é fiel a Ele, em tudo. Por isso que em Coríntios está escrito o quê? Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são os sacerdotes fiéis. Deu para entender? Então há uma herança especial reservada aos sacerdotes que são comprometidos com Deus. Não é sacerdote que fica na periferia, não. É o sacerdote que mergulha na fidelidade e no serviço ao Senhor. Então Deus tem algo especial para estes. Há uma herança especial, não é verdade? Através do profeta Ezequiel, vemos o Senhor fazer uma coisa, separar uma parte da terra lá em Canaã para o santuário e, interessante, para os levitas. Quer ver? Ezequiel 45, de versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: demais, quando repartir a terra por sorte, está vendo aí, meu irmão? Por sorte, em herança, separarei uma oferta para o Senhor, uma santa porção da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Esta será santa em todo o seu termo ao redor. Esta será santa em todo, já li. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Desta área santa medirá um comprimento de 25.000 côvados, a uma largura de 10.000, e ali será o santuário que é santíssimo. É ela uma porção santa da terra, será para os... Deus quer o sacerdote fiel do lado dele, junto dele, perto dele. Olha que coisa maravilhosa. Ministros do santuário que se aproximam do Senhor para o... Eu não falei que sacerdote é serviço e fidelidade? Está vendo aí, do Senhor para o servir. E lhe servirá de lugar para suas casas. Deus quer que more do lado dele, perto dele, porque são sacerdotes fiéis a Deus. E lhe servirá de lugar para a sua casa e de lugar santo para o santuário. Ele está dizendo que aquelas pessoas são santas para ele, são separadas dentro dos santos. Deu para entender? Não sei se você percebeu, Deus está separando uma parte em torno do santuário para os sacerdotes, ministros dos santuários. Eles ficarão bem próximo de Deus, mas é para qualquer levita? Era para qualquer sacerdote? Certamente que não. Deus destaca uma linhagem sacerdotal para ter a honra de habitar próximo a ele. Neste lugar santo, em torno do santuário,
uma linhagem sacerdotal que cumpriu o seu dever de servir e ser fiel a Deus, ainda que os filhos de Israel tenham se desviado. O nome dessa linhagem, são os filhos de Zadok. Quem já ouviu falar? Os filhos de Zadok. Vamos ver em Ezequiel 48, versículo 11. Sim, será para os sacerdotes consagrados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança e não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Ó, até os levitas se desviaram de Deus, mas a linhagem de Zadok não fez isso. Ainda que os filhos de Israel e os levitas tenham se desviado do Senhor, esses descendentes de Zadok não fizeram isso. Olha que coisa tremenda. Eles permaneceram fiéis e a serviço do Deus Altíssimo. O interessante desta linhagem sacerdotal, os filhos de Zadok, foram destacados por Deus como sacerdotes santificados. Olha só. São uma linhagem sacerdotal comprometida com o serviço e com a fidelidade ao Senhor, nosso Deus. Não se desviaram dele, nem quanto Israel e os outros levitas se desviaram. Para compreendermos esta linhagem sacerdotal e o seu valor diante dos olhos de Deus, é preciso retroceder muito no tempo dessa narrativa bíblica para entendermos um processo que teve início com a palavra de juízo que o Senhor pronunciou contra a casa do sumo sacerdote Eli. Lembra disso? As Escrituras Sagradas nos revelam alguns princípios importantíssimos com relação à maneira como Deus se relaciona com os seus ministros, como Deus se relaciona com você, porque na nova aliança todos somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. E Deus quer fidelidade de você e de mim, e quer serviço. Não é verdade? Ao estabelecer um ministério, o Senhor não apenas determina o que o mesmo deve fazer e como deve agir, mas também deixa claro que um dia haverá uma prestação de contas e uma recompensa, boa ou má, de tudo o que ele fez. Viu, meu irmão? Deus vai cobrar de cada um de nós tudo o que fizemos por meio da carne. Não é assim que ele fala? Então, se somos nós separados para sermos sacerdotes, ele nos cobrará o que fizermos. Amém? Você pode ter certeza. E teremos recompensa. Boa ou má, segundo aquilo que fizemos. No entanto, alguns ministérios podem ser julgados pelo Senhor até mesmo antes da futura prestação de conta, antes dos finais dos tempos. O apóstolo Paulo declarou a Timóteo que há um juízo imediato e há um juízo não imediato. Tem muita gente que fica assim, poxa, mas fulano de tal fez isso, fez aquilo, por que não aconteceu nada? E você fica, não é, questionando isso. É porque tem juízo que é imediato e tem juízo que só no futuro. Agora, melhor seria o juízo imediato, porque no futuro não tem retorno. Amém? Olha o que Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 5,24. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo. Antes do tempo do fim. Enquanto os de outros descobrem-se depois.
Amém? Então, quando você vê algum ministro de Deus, e ministro de Deus não é só o pastor, não é só o profeta, não é só o mestre ou evangelista, todos nós somos ministros de Deus, todos nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. De todos nós, Deus espera fidelidade e serviço. De todos. Não tem essa hierarquia que a igreja criou. Isso não é de Deus. Hierarquia tem no exército, na marinha, na aeronáutica. Ou até nas empresas do mundo. Mas entre nós, o maior faz o quê? Serve. Ó, serviço, ó, serve. Nós temos que servir a Deus e servir ao nosso próximo. Amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Rafael, como é que é amar o próximo como a ti mesmo? Isso é um serviço que Deus se agrada. Sabe como é? Não faça ao próximo aquilo que você não quer que faça a você. Simples, não é? Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu sinto fome, eu gosto. Então eu não quero que você sinta. Se eu estiver sentindo fome, o que eu tenho que fazer? Te alimentar. Porque eu gostaria que eu fosse alimentado. Amém? Isso é amar. Fora isso, esse negócio, olha para o lado aí, para o seu irmão, diz para o seu irmão que você ama. Aí fica um olhando para o outro, eu te amo. Eita hipocrisia. Do tamanho de um bonde essa hipocrisia. Sabe por quê? Porque a pessoa está do seu lado, vai te dar a paz do Senhor, irmão, e vai embora e você nem sabe o que aconteceu na vida dela, sabe? Então isso é hipocrisia, meu irmão. Deus não se agrada. Tiago falou assim, por isso que não gostam de ler de Tiago, né? Não amei de boca. Ó, amar de boca é isso, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas amor para Deus não é o que a gente sente aqui somente, eu amo essa pessoa e não amo essa outra. Isso é coisa carnal, meu irmão. Amém? Amor é quando eu sirvo o meu próximo em tudo que ele precisa, dentro da nossa possibilidade, obviamente. Mas aquilo que eu posso, eu sirvo, meu irmão. Então, nós somos sacerdotes para sermos fiéis a Deus e para servirmos como Deus quer. Rafael, eu não quero assim. Então, meu irmão, você vai ter que arrumar outra turma. Amém? Porque a de Yeshua é assim. Não tem jeito. Tá bom? Ou seja, alguns pecados somente serão revelados e julgados lá no último dia, no futuro. Mas outros podem ser revelados e julgados já. Então não se espante. Eu vi o fulano de tal adulterando e não acontece nada com ele. Meu irmão, melhor que for agora. Porque se ele for descoberto só no último dia, ele não tem possibilidade mais de arrependimento. Você sabia disso? Então isso não é para você dizer, eu vou fazer também porque ele fez e não aconteceu nada. Você é tolo. Tem até um salmo que fala, né? Eu observando a vida do ímpio, quase os meus pés se resvalaram. É isso, a pessoa fica, olha, o cara não fez nada, ele fez um monte de coisa, não aconteceu nada, ela vive bem, comprou carrão, comprou casão. Coitado desse, mesmo. Você devia chorar pela vida dele e não apreciar o que ele está fazendo. Porque se ele morrer assim, meu irmão, porque a Bíblia diz assim, coitado, a sua alma será pedida hoje. E o que será dos seus bens? E aí ele morre desse jeito. Acabou para ele. Está condenado. Amém? Então cuidado com o que você medita, hein? Foi exatamente o que aconteceu com o sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli, o pecado dele foi julgado na época dele mesmo. Tá bom? Então, olha só. Por causa dos seus contínuos pecados contra o Senhor, bem como seus filhos, depois de muita expressão de longanimidade de Deus, porque Deus diz, eu sou longânimo, Deus espera o quê? O arrependimento da pessoa. A Bíblia diz, enquanto há vida, há esperança. Então Deus foi longânimo com Eli. Por que eu sei disso? Porque ele não chegou na velhice? Então Deus foi o quê? Longânimo com ele. Esperando o quê dele? O arrependimento. Mas houve? Não houve.
Então, o Altíssimo, por meio de um profeta, declarou uma dura palavra de juízo contra Eli. Quer ver? Vamos lá em 1 Samuel 2, de 27 a 36. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai. Qual é a casa do pai de Eli? Arão, sacerdote, levita. Se ele é sumo sacerdote, ele é descendente de Arão. Então, me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Meu irmão, sempre quando fala em acender incenso, é Cohen Gadol, é sumo sacerdote. A casa de Arão foi escolhida entre Levi para ser Cohen Gadol. Amém? E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada. Ele estava menosprezando as ofertas de Israel que Deus entregou na mão do Cohen Gadol. E tu, por que honra a teus filhos? Pode sublinhar. Rafael, pode sublinhar a Bíblia? Não é pecado não? Claro que não, meu irmão. Não está escrito lá, não sublinharás a Bíblia, senão morrerá. Tá? Não está, então não é pecado. Sublinha para você guardar isso. E tu, por que honras a teus filhos mais do que? Olha que pecado terrível. Tem gente na igreja que honra mais filho do que a Deus. É amarás a Deus sobre todas as coisas. Não é amar filho sobre todas as coisas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Eli não repreendia seus filhos porque tinha temor de machucar a alminha deles. Todos, ele e os filhos. Muitos dentro da igreja de Mashiach fazem isso e vão perecer, meu irmão, porque a Bíblia diz que Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação alguma. E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores, de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Sublinha isso aí, Na verdade, dissera eu é quem? Deus. Deus falou que a casa de Eli e a casa do pai de Eli, que nós não sabemos o nome, não é? Andariam diante de Deus perpetuamente, mas por causa do comportamento de Eli, Deus se arrependeu de ter prometido isso. Rafael, Deus se arrepende? Claro, se o homem se arrepende, Deus se arrepende, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é? Se eu me arrependo, é porque Deus se arrepende. Um é o arrependimento de Deus, outro é o arrependimento do homem. Amém? Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus rejeitou, eu falei isso, não foi? Mas por causa de ti eu não quero mais. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados por Deus. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja querendo receber bênção de Deus, usando Deus como a lâmpada do Aladim. Irmão, faz assim que vai dar certo. Quem já viu isso? Eu quero casar, então escreve uma carta dizendo que tem que ser, não pode ser careca, tem que ter cabelo ao vento, etc, etc.
E aí Deus vai dar como você quer. Meu irmão, Deus não é lâmpada da Aladim não, viu? Você esfrega e acontece o que você quer. Fala sério, meu irmão. Qual é o teu desejo? Me dá. Quantos desejos? 3. Meu irmão, Deus não é Aladim. É nós que servimos Deus, não Deus que serve a nós. É o contrário. Ei, acorda. É o contrário. Sou eu que sirvo. Eu sou sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Eu tenho que ser fiel a Deus e servir a Deus. Mas Deus abençoa quem é assim, sim. Com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Yeshua HaMashiach. Não é assim? Mas você está querendo lâmpada da Aladim, não é na igreja de Mashiach. Amém? Não é não, é outro lugar. Tá bom? Tá claro? Pra você não ficar enganado. Então, eis que vem dias, em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Não está dizendo que vai cortar a casa de Arão, está dizendo que vai cortar a casa dele, a linhagem dele ali, do pai dele em diante. Para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Vai morrer tudo novo. Tudo novo, adolescente, 18 anos. Morreu por quê? Caramba, tão saudável, não sei. Porque Deus falou que ia. Amém? Deus não é Senhor da vida? Pois é. Então, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará a Israel. O que ele está dizendo? Que Deus vai fazer bem a Israel e não a casa dele, mas ele vai ver. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Se Deus não tirar ele do altar, ele permanecer lá, e você vai ver acontecer isso. Amém? Com o descendente dele. Vai ser para sofrimento. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Todos. Rafael, isso mudou hoje? Não. Se tem em Israel descendente de Eli, estão morrendo cedo. Você pode ter certeza disso. Porque Deus mente? Não, pode ter. O cara pode casar cedo e morrer cedo. Gerar filho e morrer cedo. A maldição vai se propagando. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Para ele saiba que é Deus que está falando. Os 2 vão morrer no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote o quê? Olha aí, Deus gosta de Yeshua é um Cohen Gadol, ele é fiel a Deus. O que ele falava assim? Eu vim na terra não fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é fidelidade. Rafael, mas ele é o filho de Deus e você é o quê? Filho do diabo ou filho de Deus? Então você pode fazer a vontade do Pai que está no céu. Um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no meu... Não foi assim com o rei? Ei, já suscitei um rei segundo o meu coração. Aqui ele está suscitando um Cohen Gadol segundo o coração dele. É porque a igreja não presta atenção na Torá. Por isso que ela não percebe essas coisas. Ela só percebeu o rei. Mas o Cohen Gadol também tem que ser segundo o coração de Deus. Por isso que Yeshua ao mesmo tempo é rei e ao mesmo tempo é Cohen Gadol. Porque ele é segundo o coração de Deus. Então, segundo o que tenho no coração e na mente. Deus tem mente. Olha que coisa interessante. Deus tem coração e Deus tem mente. É ele que está falando aqui. Mas Rafael, ele está falando só para você entender. Então, o dia que eu olhar para ele, eu vou falar, o Senhor só mentiu para nós. Porque o Senhor disse que tinha coração e tinha mente. O Senhor não tem, só uma bola redonda saindo raio. Tem alguma coisa de errado aí, Senhor.
Pois é. Edificar-lhe-ei uma casa estável para esse sumo sacerdote fiel. E andará ele diante do meu ungido para sempre. Quem é o ungido de Deus? Essa linhagem vai andar com Yeshua. Se é que já não está andando. Porque nós não sabemos. Porque muitos descendentes de Zadok aceitaram Yeshua. Porque Deus proclamou que a descendência dele andaria diante do seu ungido. E você sabe quem é o ungido de Deus. E está dizendo uma coisa aqui, uma palavra forte. Para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele? Ó. Para obter uma moeda de prata. Miséria. E um bocado de pão. Miséria. E dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Decretou falência dessa linhagem. Gente, Deus não é Deus de brincadeira. A igreja não está entendendo isso não. Deus não é Deus de brincadeira. Deus, quando olha para nós, está vendo em nós um sacerdote. E Ele exige de nós fidelidade e serviço. Nunca esqueça disso, meu irmão. Tem muita gente que entra na igreja: o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Deus quer que você seja fiel e sirva. Não, mas eu quero fazer curso de liderança. Sim, filho, vai para a faculdade. Amém? Porque dentro do corpo do Mashiach é fidelidade a Deus e serviço. Servir. Vamos ver o que Deus esclarece a Eli nessa profecia. Ali, Eli, como eu já falei, é descendente de Arão. Foi Deus quem escolheu entre os descendentes de Arão a casa de Eli para o ministério. Ó. Eli honrou mais seus filhos do que a Deus, ou seja, quebrou o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Você sabe qual um dos serviços sacerdotal? É ensinar a lei para os outros. E ele já quebrou o primeiro mandamento, amando mais seus filhos, honrando mais seus filhos do que a Deus. Com isso, o Senhor não se agradou de Eli e de sua casa, que com seu comportamento pecaminoso desonraram a Deus. Deus honra a quem o honra e despreza a quem o despreza. O Senhor Deus decidiu julgar Eli e a sua descendência, removendo-os do ministério, e também o Senhor prometeu levantar um sacerdote fiel. Por que Deus fala isso com Eli? Para Eli perceber a diferença entre a fidelidade e a não fidelidade a Deus. A igreja hoje está sem consciência disso. O que é ser fiel a Deus e o que não é ser fiel a Deus. Deus está mostrando a Eli que ele levanta homens e mulheres fiéis a ele, ainda que Eli foi infiel. O Senhor prometeu levantar um sacerdote fiel e edificar-lhe uma casa estável, com equilíbrio e eterna, duradoura. E prometeu que essa casa sacerdotal andará sempre diante de seu ungido. Estas verdades devem estar no coração de todos os que foram chamados ao ministério sacerdotal. De todos vocês, de mim, de toda a igreja de Mashiach. Todos têm que ter isso em mente, no coração. O pecado atrairá juízo e até mesmo a substituição da posição ministerial
dos que foram chamados e levantados pelo próprio Deus. Ouviu? O pecado atrai juízo. Rafael, mas pode se arrepender? Sim. Mas arrependimento não é você chegar num local e falar, eu estou arrependido. Arrependimento, meu irmão, inclusive aceita o castigo da sua iniquidade. Lembra de Davi? Davi não adulterou? Deus não trouxe juízo sobre a vida de Davi? E Davi, quando estava fugindo, que o filho dele queria dar um golpe de estado, matá-lo, ele foge para não confrontar o filho, para não matar o filho, e vai um descendente de Saul amaldiçoando Davi. E um dos soldados de Davi, Serruia, chegou e falou, meu senhor, quer que eu mate esse incircunciso? Qual foi a resposta de Davi? Que tenho eu contigo, ó filho de Serruia. Se aprouve a Deus que esse me amaldiçoasse, que assim o seja. Aceitou o castigo da sua iniquidade. Ou seja, só se arrepende verdadeiramente quem aceita o castigo da sua iniquidade. Arrependimento de choro é só choro. Lembra do ladrão preso no madeiro com Yeshua? Os dois? Um virou e falou assim, pô, tu não é Messias? Sai daí e tira nós daqui também. O que o outro falou? Ei, você não tem temor não? Mesmo no castigo que ele está, sendo que nós, por justiça, e ele, o que fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Aquele homem, olhou para aquele homem arrebentado e viu um rei. Ele viu um rei. Sabe por que ele conseguiu ver o rei? Porque ele aceitou o castigo da sua iniquidade. Ou seja, ele verdadeiramente se arrependeu. Então Deus lançou luz no seu coração e ele viu a glória de Deus no rosto daquele homem arrebentado ali. E ele pediu, perdoa-me, lembra de mim quando entrares no teu reino. Um homem todo arrebentado, cheio de hematoma, gente. Olho inchado, cabelo cheio de sangue, suor, com a cor toda roxeada, porque ele apanhou muito, sangrando com a mão, enfraquecido, devia estar até emagreceu, perdeu gordura, ele devia estar mal, esquelético, mas ele viu a glória de Deus naquele homem, e viu um rei ali, e pediu, Senhor, lembra-te de mim, quando tu entrares no teu reino. E Yeshua voltou para ele e falou, hoje mesmo estará comigo em meu paraíso. Olha que coisa tremenda, arrependimento é isso. Arrependimento não é mudar cabelo e chorar na frente dos outros, acabou, não, meu irmão. Arrependimento é coisa profunda, arrependimento é coisa que leva a ver que Yeshua é o Filho de Deus. Então, meu irmão, cuidado com isso, cuidado. O pecado atrairá juízo, não tenha dúvida. E até mesmo a substituição da posição ministerial dos que foram chamados e levantados pelo próprio Deus. Não pensa você que continua no ministério como era antes, não. A não ser que aconteça como aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi é que Davi se arrependeu. E quem se arrepende de fato, primeiro, aceita o castigo da sua iniquidade. Segundo, nunca mais faz. Larga o pecado. Glória a Deus, meu irmão. Pois é. Aí produz fruto de arrependimento, produz, com certeza. Essa história de que, eu caí hoje, Senhor, me perdoa, pastor, ora aí por mim, chorei muito, olha o tapete, está molhado, guarda, Senhor, eu chorei porque me arrependi. Aí peco de novo, pecou de novo, cara. Mas me arrependi de novo. Isso é maligno. Amém, meu irmão? Isso é maligno, e a igreja precisa acordar para isso.
Então, Deus mesmo havia declarado que a casa de Eli estaria perpetuamente diante dele. E Deus mesmo se arrependeu disso por causa dos pecados dele. Então Deus tem um plano para nós. Mas existe um momento da sua decisão, da minha decisão. Olha, meu irmão, Deus é que salva, Deus é que batiza com o Espírito Santo, é Deus que dá dom, é Deus que purifica meu coração, é Deus que mortifica a minha carne no madeiro com seu filho, tudo é Deus. A vida espiritual é Deus que promove, mas a decisão é sua, a decisão de obedecer é nossa, está dentro do nosso coração. Se você não obedecer, tu cairás. Tudo é Deus, mas a decisão é nossa. A decisão de ser fiel é nossa. Pergunta para o marido se ele quer obrigar a esposa a ser fiel ou se ele quer uma esposa fiel do lado dele por vontade própria. Hein? Você quer fazer um negócio com uma pessoa, você quer a fidelidade dele por vontade própria dele ou porque você fica vigiando ele, manda o detetive atrás dele? Você não prefere que seja um sócio fiel por princípio de coração? Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Deus me quer fiel por princípio dentro do meu coração, entendendo que Ele é Senhor dos céus e da terra. Nós não cantamos aqui, falando, nós te amamos, nós isso, nós aquilo. Será que ama mesmo? Olha o que Yeshua fala, aquele que me ama é aquele que guarda os meus. Não adianta você ficar com o olho de peixe morto. Falando, eu te amo, Yeshua. Você é tão lindo, Yeshua. Não adianta nada disso se você não obedece o mandamento dele. O diabo está ensinando os outros a não obedecer o mandamento de Deus, não está? Dentro das igrejas. Sabe o que está acontecendo? Está criando pessoas iníquas, sem amor. Porque aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. Você fala que Yeshua é teu Senhor, o que ele diz é que tem valor, não é verdade? Se ele falou isso é porque é assim que é. Ah, mas eu não entendo assim, problema seu, é assim que é. E é assim que Deus vai nos cobrar, amém? Então Deus se arrepende por causa do pecado do homem. Então, se Deus tem um plano sobre sua vida, meu irmão, cuidado. Porque se você for adiando isso, se você for rejeitando isso, chega um momento que Deus te rejeita e levanta outro na sua posição. Amém, meu irmão? Ficou todo mundo quietinho, né? Pois é, dá glória a Deus, porque é isso aí mesmo que acontece. 1 Samuel 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então você tem que ter cuidado para você ver quais são as suas prioridades. Porque Deus não é religião. Deus não é Deus de brincadeira. Você não está numa religião. Você está em um processo de retorno ao Deus verdadeiro, por meio do sangue do seu filho. Então, você medita bem no que você anda dando prioridade. Porque tudo na terra que nós estamos vendo aqui vai acabar. Eu gosto muito de ler. Eu li sobre a Grande Depressão nos Estados Unidos. Homens, eu diria, sob o ponto de vista da nação brasileira, homens quinquilionários, porque o dólar, não é muito maior do que a moeda brasileira, então você imagina a riqueza desses caras. Dormiram quinquilionário, acordaram miseráveis mais do que nós aqui. E muitos, sabe o que fizeram? Se mataram. Sabe por quê?
o Deus deles era o... Tem muita gente que o Deus é o trabalho. Tem muita gente que o Deus é o futebol. Tem muita gente que o Deus é os filhos, como Eli. Tem muitos que o Deus é a casa bonita que comprou. Agora, Yeshua falou, tudo passará, mas a minha palavra não há de passar. Então nós temos que tomar cuidado aonde colocamos a prioridade. Rafael, eu não posso ter casa? Pode, meu irmão, você pode ter casa, pode ter carro, pode comer do melhor, você pode isso tudo. Mas se isso for a prioridade na sua vida, você vai morrer por isso. Guarda o que eu estou falando com você. Se isso é a prioridade da sua vida, por isso tu morrerá. Se você observar a sociedade hoje, meu irmão, eles nos estimulam a buscar. Casa boa, casa de praia, carro novo, etc. Só isso, né? A gente fica nisso. Tá. Passa a vida inteira nisso. Aí quando você constrói a casa maneira, tá tranquilão, tudo correndo bem, o cara dá um infarto e morre. É aquilo que Yeshua falou, o cara juntou celeiro, duplicou o celeiro, sentou lá no escritório dele, ligou a internet, falou agora, só vou gozar. O que Yeshua fala? Coitado, hoje mesmo será pedido a sua alma. É isso que acontece. E o que será do que ele ajuntou? Aí vem outro que não trabalhou, não fez nada e aproveita tudo, joga tudo fora, vende, come, fala que é ruim, que não gosta. Então, meu irmão, cuidado aonde você coloca o teu coração, porque Yeshua falou o seguinte, aonde tiver o teu coração, aí estará o seu tesouro. Ele não está falando para o ímpio não, ele está falando para nós que somos sacerdotes. Rafael, aonde está teu coração, aí está teu tesouro. Hã? Pois é, mas o inverso é verdadeiro também, né? Onde eu ponho meu coração é que eu considero tesouro para mim. Então, a promessa divina de juízo e de substituição da família sacerdotal de Eli também nos mostra algumas verdades importantíssimas com relação ao ministério. Até mesmo com a declaração de nosso Deus, que foi Ele mesmo que escolheu a casa de Eli e que eles permanecessem para sempre no ministério, isto não se concretizou pela falha do próprio sumo sacerdote Eli. É você, sou eu mesmo, é que impedimos a obra de Deus na nossa vida. E às vezes a gente fica jejuando e orando, não adianta nada, porque somos nós que estamos sendo infiéis. Somos nós. E é difícil a gente enxergar. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver aonde está a nossa infidelidade a Deus. Às vezes é porque você dá mais valor ao teu trabalho. Às vezes é que você dá mais valor a se divertir, a sair, a fazer aquilo que a gente escuta muito, aproveitar a vida. Quantos não pensam assim dentro da igreja? Nós estamos falando de sacerdote, viu? Não é do mundo não, do mundo é assim mesmo. Mas aqui não pode. Meu irmão, guarda uma coisa que eu vou lhe dizer. Sempre que alguém falha em cumprir o propósito de Deus por meio de seu ministério, ele vai levantar outro em seu lugar. Lembra de Saul? Quem escolheu Saul? E Deus deu força para ele, não foi? Ele era tímido, Deus encheu ele do Espírito, ele profetizou junto dos profetas. Por isso, gente, você precisa entender, Deus, ele tem poder para fazer, mas a escolha sempre é pessoal do homem. Sempre. Ah, eu não quero, Deus não faz. Você sabe que eu já vi uma pessoa que umas vezes a gente estava orando,
Deus ia arrebatar ela. Ela falou, não, 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 eu não quero. Eu até brinquei, eu quero. Deus não levou, Deus começou a levar, ela falou, não, Deus não levou. E às vezes Deus ia curar a alma dela, Deus ia mostrar maravilhas para ela. Ela ficou com medo. E Deus não leva, meu irmão, se você não quer. Às vezes, você quer somente o material, mas você não quer as coisas de Deus. Então você senta na igreja e fica jejuando, Senhor, me dá aí um marido, me dá uma esposa, me dá um trabalho, me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo. Fica só me dá. E o que Yeshua falou? Buscai primeiro o que? O carro, a caminhonete, a aplicação financeira. O que ele fala? Buscai em primeiro é o que? Primícias. Em sua vida, o primeiro que você tem que buscar é uma esposa? Não. É um marido? Não. É um carro? Não. É a faculdade? Não. É o reino de Deus. É Yeshua que falou, você fala que Yeshua é o seu Senhor, é? A gente obedece o Senhor? Então já estamos errados, né? Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça. As demais, e o que é demais coisa? Faculdade, esposa, marido, filho, comida, franguinho frito, o que mais? Suquinho de manga. Tudo é demais coisa, meu irmão. Deus te dá? Deus dá, mas você tem que mudar a sua prioridade. E é aqui dentro do coração. Sabe por quê? A gente faz aquilo que está aqui dentro. Então fica muita gente na periferia do corpo de Cristo. Dá uma bicada, sai. Quando está precisando, bica. Aí sai. Fica na periferia, né? Vou me divertir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Meu irmão, se tu morre assim, tá frito. Meu irmão, isso é muito sério, gente. Deus não brinca, meu irmão. Deus não brinca. Nós fomos no enterro de uma pastora muito amada. Ela viveu a vida toda servindo ao Senhor. Você sabe que o enterro dela foi um culto, não foi? O pastor Lúcio foi também. Senti uma unção, quase que a gente ora em língua, pula. Falei, meu Deus, eu acho que essa senhora vai ser ressuscitada. Aí eu falei para o irmão do lado, ele falou, como que ela vai ser ressuscitada? Deus que chamou. Eu falei, e daí? E daí, meu irmão? É falta de fé. E daí, meu irmão? Eu falei com ele, e Lázaro? Deus chamou ele? Chamou. Mas Yeshua não clamou, Senhor, tem misericórdia, devolve a alma desse moço aí, para que eles vejam que tu me enviou. Tá bom, filho, volta lá, vai lá. Ressuscitou, Deus é quem manda. Estava uma unção gostosa, meu irmão. Unção gostosa, porque ela serviu a Deus em primeiro lugar. Eu, para dizer a você, eu acho que nem tinha muito... Tinha gente chorando, mas teve uma hora lá, né? Que a gente ouviu unissono, parecia até que todo mundo ia pular. Tum, tum, aquela coisa gostosa, aquela unção gostosa. Eu nunca fui no enterro assim. Primeiro. Então, meus irmãos, guarda isso que eu estou dizendo. Sempre que alguém falha em cumprir o propósito de Deus por meio de seu ministério, ele levanta outro em seu lugar. Veja em Atos 1:20. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro seu. Quem foi esse? Judas foi escolhido por Yeshua. Não era para ser chamado apóstolo também? E foi chamado apóstolo. Só que pereceu. Porque não cumpriu o quê? Aquilo que Deus estabeleceu. Ele traiu Yeshua. Tem gente que vai dizer, mas ele foi chamado para isso. Eu sei, meu irmão, mas Deus não levantou ele? Não levantou? Pois é. Isso demonstra o quê? Que depende de mim a permanência em ministério, depende de mim a permanência em ser um sacerdote. Não olha para o Rafael não, meu irmão, olha para você, porque todos nós temos ministério. Todos. Você é um sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Tem espelho aí para você olhar para você e falar, ô sacerdote pela ordem de Melquisedeque.
para você entender que não é pastor somente, que não é mestre somente, que não é profeta somente, todos somos. E todos temos que ser fiéis e servir a Deus. E o critério principal de Deus para a substituição de quem caiu é encontrar alguém que não fale da mesma forma que falhou o que foi substituído. Como Deus substituiu o rei Saul. Foi outro também. Recebeu tudo. Tudo. Mas desobedecia a Deus. Gente, a culpa nunca é de Deus. Deus tem culpa? Então a culpa é de quem? Nossa. O pior é que às vezes nós não conseguimos alcançar o que está errado em nós. É fácil eu ver o erro do próximo, mas o meu é difícil. Eu acho que Deus só errou não ter criado um espelho aqui na frente da gente, para a gente ficar olhando. Para a gente olhar para a gente, é você o culpado. Apontando é você. A gente geralmente culpa o outro. E isso é adâmico. Quer ver? Deus falou assim: Adão, o que tu fez? Ó Senhor, é a mulher que tu me deu, tu é que é culpado. Se tu me deu a mulher, se tu não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido o fruto. Foi isso que ele falou. A mulher, por sua vez, falou: pô Senhor, por que tu permitiu a serpente aqui? Se a serpente não tivesse vindo, eu não teria comido, não teria dado para Adão comer. O Senhor, no final, pisou na bola. É mais ou menos isso. E não é assim que adamicamente nós agimos? Exatamente assim. A gente culpa Deus. Ah, se tivesse Deus, essa criancinha não ia morrer, ó. Está culpando Deus. Está dizendo: Deus, o Senhor pisou na bola, essa criança morreu. Mas sabe por que a criança morreu? Por culpa de quem? Por causa do nosso pecado. Tem nada a ver com Deus, tem a ver com nós mesmos. Só que o homem não consegue ver. Quantas pessoas dizem para mim: Rafael, como é que Deus existe? Tem gente passando fome. Eu falei: está passando fome por sua culpa. Por que você não vai lá alimentar se você viu? Por que você está culpando Deus, visto que você tem perna, tem mão e pode fazer? Hein? Pois é. Então, se tem alguém passando fome entre nós, a culpa é? Se o homem tivesse pecado, ia faltar comida para alguém? Você já viu o salmo que diz que Deus alimenta os animais? Yeshua falou isso. Se Deus alimenta os passarinhos, boi e tudo, pois é, não vai alimentar você, ô homem de pouca fé? Você viu o que Yeshua fez com 2 peixinhos e 5 pãezinhos? Alimentou 5.000 pessoas. Não vai alimentar você? Fala sério. Então a culpa é nossa. O erro está em nós. Então, olha lá Saul, 1 Samuel 13,14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Aí, ó. Por quê? Porque ele pecou contra Deus. Então o reino dele vai cair. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Já estava Deus ensinando Davi e visitando Davi para ver se Davi permaneceria. E a prova de Deus, meu irmão, é com a vida. Deus prova a gente na vida. Aí ele deixa você sem alimento, igual Davi. Davi ficou sem alimento. Você não vê Davi e falou: Senhor, então na realidade o Senhor não me ungiu nada, eu estou passando fome aqui, Senhor. Davi fez isso? Não. Ele foi até o sacerdote e pediu o pão da proposição. E Deus permitiu ele comer. E é proibido qualquer outra pessoa comer, a não ser os levitas. Mas Deus não condenou. Por quê? Porque ele estava com fome. Por quê também? Porque ele não blasfemou com a sua boca, como Jó. Jó perdeu tudo e falou o quê? Glorificado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a questão. Aí está na igreja: não, eu não aceito sofrer porque eu sou filha do rei. Quantas vezes eu ouvi isso? Ô tolo, ô tolo. O filho primogênito de Deus sofreu, nós que somos nada não vamos sofrer? Fala sério. Por isso que aí Deus
permite mesmo. E aí tu blasfema, não, eu vou largar a igreja porque Deus não me deu roupa, porque Deus não me deu casa, Deus não me deu isso, não me deu aquilo, não é assim? E aí se perde mesmo, porque Deus não se agrada de pessoas assim. Então a culpa é sua. E o critério é esse, viu, Samuel? Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. E já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo. Porquanto, olha só, não guardaste o que o Senhor... Desobediência. Não guardou o que o Senhor te ordenou, Saul. E Deus é longânimo, porque Saul ficou muito tempo no reino de Israel. E mais, Deus tirou ele do reinado? Ele mesmo se matou. Cuidado, hein? Tem pastor que cai aí, fica na igreja, todo mundo atrás dele. Mas Deus não está mais com ele. Tem que tomar cuidado, hein, meu irmão? Vigia. Como é triste saber que alguém que o Senhor escolheu para si foi rejeitado e substituído. Mas o juízo divino declarado contra a casa de Eli não é algo exclusivamente para Eli. O mesmo princípio é aplicado a qualquer ministério que não cumpre o que Deus estabeleceu. Por isso que eu tenho medo. Por isso que os outros ficam falando as coisas para mim, eu vou para o joelho, eu vou orar, vou jejuar, vou perguntar, é isso mesmo, Senhor? Porque nós podemos desobedecer por influência de outro. Quer um exemplo? Lembra que Deus falou assim para o profeta, vá lá em Samaria, profetiza lá, eu vou te usar lá, com poder, mas ouve o que eu estou dizendo, não bebe água lá, não come lá, e não volte pelo mesmo caminho e nem fique lá. Tá bom, Senhor. Tchum, Deus usou ele com maravilha, o rei levantou a mão, ele com a sua mão seja leprosa, a mão dele secou, como é que chama? O altar rachou, a cinza caiu no chão, ele ficou irado, levantou a mão ficou leprosa, e ele pediu, peça a Deus para minha mão voltar, ele clamou, a mão voltou, fez o que Deus mandou, está voltando. Os filhos daquele profeta ouviram e foram lá, pai, tem um cara aí que é quente aí, não é mole não, hein? O cara falou lá, o rei ficou vendido na frente dele. É mesmo, é? Onde é que ele está? Qual o caminho? Olha, ele percorreu aquele caminho. Ele foi atrás e falou, ei, eu também sou profeta. Sou. E Deus falou para mim para você comer lá em casa. Que legal, estou com fome mesmo, meu irmão. Vamos lá, o que tem lá? Uma pizza maneira. Então vamos. Desobedeceu, cara. Não faça isso, meu irmão. Mas Jonas, Deus teve misericórdia dele, né? Desse profeta não foi assim. Deus trata cada um segundo o que tem dentro do coração, né? Então você não sabe o que tinha dentro de Jonas, você não sabe o que tinha dentro desse profeta. Ficou todo feliz lá comendo a pizza. E devia ser na lenha, né? Porque não tinha gás. Então foi. E aí, o próprio cozinheiro, Deus usou para falar que ele ia morrer. E olha, aquele profeta velho sabia que aquele profeta tinha unção, que falou, quando ele morreu, eu quero ser enterrado junto dele. Que miséria, meu irmão. Meu irmão, tem que obedecer a Deus, entende isso? Não é o homem. Rafael, mas ninguém vai me aceitar. Problema deles. Alguém aceitou João Batista, gente? João Batista andava nas festas lá em Jerusalém, maneiro, nos palácios, andava. Não, ele nem no templo entrava. Ele é Cohen Gadol. E nem no templo ele podia entrar, porque estava contaminado. Nunca vi ninguém convidar para o churrasco a João Batista. E quando convidaram ele, falou, tu vai morrer. Ficaram irados com ele. Imagina, você ia convidar ele para o seu churrasco? Eu acho que você não ia não, ia. Você ia ficar com medo dele. Eu falei, eu não, vou botar esse moço lá dentro de casa não, esse cara aí comendo gafanhoto e mel. Amém, meu irmão? Nós somos rejeitados mesmo. Como é triste isso, né, meu irmão? Deus chama e a pessoa não obedece, logo
o ministério é removido. Como Eli e seus filhos fizeram. Inclusive, na nova aliança é assim, pois está escrito em Gálatas 6,7. Não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Você quer saber o que é ceifar? Quer? Colher. Se você adulterar, você vai colher adultério. Se você desobedecer, você vai colher desobediência. É isso que está escrito aqui, meu irmão. Tem que colher, não tem jeito. Não tem jeito. O que aconteceu com Davi? Agora você vai entender. Deus falou para Davi o que pelo profeta? Olha, aquilo que tu fizeste às escuras, eu o farei à luz do sol. Os homens foram lá e deitaram com as mulheres de Davi. Ele não fez isso com a mulher do outro? E ele não matou o outro? Sabe o que Deus fez? Botou o filho atrás dele para matar ele também. Colheu o que plantou. Mas Davi se arrependeu e compreendeu, aceitou. Por isso que Deus não o matou. Mas Deus ia matar Davi. Deus não matou porque ele de fato se arrependeu. Tanto se arrependeu que aceitou o castigo da sua iniquidade, e aí Deus então trouxe ele de novo para o reino, e ele nunca mais pecou contra Deus. Isso é arrependimento, meu irmão. Você não viu Davi chorando, Deus, lá na igreja, Senhor, eu sou tão errado, me perdoa, Senhor. Você não viu isso, viu? Mas ele se arrependeu com atitude. A gente percebe lendo a Bíblia, todo arrependido, presta atenção no que eu estou dizendo a você, todo mundo que se arrepende de fato, aceita o castigo da sua iniquidade. Se não aceitar, é porque não se arrependeu. Exemplo, o ladrão do outro lado. Tira a gente daqui, ele não aceitou aquele castigo. Tu não é Messias? Tira você e nós daqui, desce dessa cruz, que mole é esse que tu está dando, cara? Tira a gente daqui. O outro já disse, você nem no mesmo castigo dele tu respeita? Nós estamos aqui porque merecemos, mas e ele que nada fez? Que lindo, que coração arrependido, que pureza. Deus se agrada disso, tanto se agrada que lançou luz no coração das trevas daquele homem, e ele conseguiu ver a glória de Deus na face de Yeshua, todo arrebentado, todo desfigurado, mas ele viu o rei. Esse é o arrependido. Não adianta você fingir que se arrependeu, porque Deus não é enganado pelo homem. O cumprimento da profecia feita a Eli aconteceu anos depois. Por isso precisa ler a Bíblia com vagar, para você entender. Porque às vezes a pessoa pensa que vai acontecer na mesma hora. Não, meu irmão, Deus sabe como faz as coisas. Às vezes o profeta vem e fala, eis que o Senhor te diz isso assim. É da carne. Isso é da carne. Eu uma vez estava no Rio, um garotinho chegou e falou assim, eis que assim diz o Senhor para ti, converterei aquela de cabelo grisalho na sua casa, para te ajudar. Falei, carne pura, tem ninguém com cabelo grisalho nem casa. Que carne, isso é carne. Fiquei até zangado, fica deixando esses meninos ficar falando bobagem. Fui para minha casa, uns dias depois, estou sentado na mesa, jantando com a minha mãe, olhei para a têmpora da minha mãe aqui, estava grisalho. Eu falei, mãe, só tem um cabelo grisalho? Claro, Rafael, claro, seu pai que manda eu pintar. Meses depois ela se converteu. Não aconteceu, não. Eu pedi até perdão a Deus. Eu já dei uns mole, meu irmão, tive que pedir perdão a Deus. Mas eu não sabia que tinha alguém de cabelo grisalho na minha casa. Preto.
preto, sempre preto. Eu nunca vi minha mãe pintar a cabeça, ele acredita nisso? Deus é tremendo, né, meu irmão? Deus é tremendo. Então, o cumprimento da profecia feita a Eli aconteceu anos depois, envolvendo 2 sacerdotes distintos, lembra? Abiatar e Zadok. Na pessoa de Abiatar, vemos o cumprimento da destruição da família de Eli. Na pessoa de Zadok, encontramos o cumprimento da promessa a um sacerdote fiel. Tremendo, né? Deus é tremendo, meu irmão. Brinca com Deus, não. Não brinca. O profeta Samuel ainda estava vivo quando começou a acontecer o juízo sobre a casa de Eli. Começou, não acabou. Vamos lá em 1 Samuel 22, de 16 a 21. O rei, porém, disse: hás de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi. E porque sabiam que ele fugia e não me fizeram. Mas os servos do rei não quiseram estender as mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. Virou-se então Doeg, o edomeu, nem era judeu, e arremeteu-se contra os sacerdotes. E matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Eram o quê? Sumos sacerdotes. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres, meninos e criancinha de peito, e até os bois, jumentos e ovelha passou a fio de espada. Todavia, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, escapou e fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. A Bíblia nos mostra, meu irmão, que este Abiatar, filho de Aitube, era da linhagem de quem? Eli. Nós já estamos falando já do tempo de Saul. Veja em 1 Samuel 14, versículo 3. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Tem muita gente que fala, mas os filhos de Eli não morreram? Mas eles tinham filhos, meu irmão. Amém? Eles tinham filho, eles morreram. Foi o sinal que Deus deu para Eli, ó, seus 2 filhos vão morrer, eles morreram. Ó, tanto Aias como Aimeleque eram filhos de Aitube, bisnetos de Eli. Olha aí, ó. E dentre os sacerdotes, todos morreram, 85 diante de Saul somente, além dos que morreram em Nobe, com a única exceção de um descendente de Eli. Todos que morreram eram descendentes de quem? Eli. O seu tataraneto Abiatar, só este não morreu, que escapou com vida e foi por vários anos o único sobrevivente desta linhagem. E sobreviveu sob o governo do rei Davi. Ele trabalhou com o rei Davi. Porém, quando Salomão assumiu o trono, a sentença profética contra a casa de Eli, enfim, veio se cumprir. Quer ver? 1 Reis 2, 26 a 27. Também Abiatar, o sacerdote, disse o rei, aqui é o rei Salomão: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto de todas as aflições de meu pai, ele cuidou.
Salomão, pois, expulsou Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Brinca com Deus. Quando Abiatar foi expulso do ministério sacerdotal, a palavra do Senhor contra a casa de Eli finalmente se cumpre. Entretanto, essa palavra profética não dizia respeito somente à remoção desta família do sacerdócio. Deus prometeu levantar um outro sacerdote que fosse fiel e através dele levantar uma casa firme. Vemos o cumprimento deste aspecto da profecia na vida do sacerdote Zadok. É importante destacarmos que Zadok foi sacerdote juntamente com Abiatar. Eles trabalharam juntos no reino de Davi. Mas, diferentemente deste outro sacerdote, ele não apenas se manteve fiel durante os seus dias de vida, mas também instruiu toda uma linhagem a manter-se fiel ao Senhor. Ao falar de uma casa firme, o Senhor revelou o seu desejo de ver não apenas um ministro, mas também toda uma linhagem mantendo-se estáveis e firme na devoção e fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Inclusive na nova aliança, em que já estamos vivendo o conceito de que os filhos dos ministros devem andar em integridade e é sustentado também lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Yeshua? É a mesma coisa, sacerdote lá na antiga aliança, sacerdote na nova aliança. Veja também em Tito 1, de 5 a 6, por esta causa te deixei em Greta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses presbítero, que na verdade em hebraico é ancião, viu? Ancião aqui é no sentido de pessoas experientes na palavra de Deus, na vida em Cristo. Como já mandei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes como os filhos de Eli. A nossa resposta ao chamado ministerial não diz respeito somente a nós, ministros do Senhor, mas também envolve toda a nossa família, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e toda uma linhagem. Deveriam ser muito bem instruídos com relação a como andar em fidelidade ao Senhor. Deus não está apenas procurando pessoas que façam bem o serviço, que executem uma tarefa com excelência. Ele espera que apresentemos uma casa firme, estável e fiel. Que as próximas gerações depois de nós possam continuar vivendo em santificação e com compromisso com Deus, com fidelidade. Este talvez seja o maior desafio e a maior responsabilidade de um ministério. Porém, causa uma grande alegria que todos nós fomos escolhidos por Deus para sacerdote. Você é um sacerdote. E que temos a possibilidade de darmos início, como Zadok, a uma linhagem de homens e mulheres fiéis ao Deus vivo na face da terra. Em nome de Yeshua HaMashiach,
Shabbat Shalom.